A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de leitura da palavra deste dia 5 de fevereiro de 2023. Nós vamos ler hoje o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler sobre a segunda multiplicação dos pães, eles pedindo um sinal para Jesus, o fermento dos fariseus, cura do cego de Betsaida, confissão do apóstolo Pedro. Jesus agora vai predizer a sua morte, e aqui ele vai falar aquele texto interessante: pegue a sua cruz, tome a sua cruz, coloque sobre seus ombros e siga-me, se você quiser ser meu discípulo. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele use essas palavras que nós vamos ler, que ele as tire do papel, que ele as coloque no nosso coração e que ela trabalhe a nossa vida, que a gente a pratique e que a gente possa colocá-la em prática no nosso dia a dia. Então que o Espírito Santo de Deus agora me acompanhe nessa leitura e que o Espírito Santo de Deus te acompanhe também nesta leitura agora, em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 8 diz assim: naqueles dias, quando outra multidão se reuniu e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhes responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Versículo 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal lhe será dado. Não será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e, no barco, não tinham consigo senão um pão só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Têm o coração endurecido? Tendo os olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreenderam? Então chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia.
Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias da Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Eita, nós, aleluia! Este é o nosso Cristo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Misericórdia, né? Esta é a palavra do nosso Deus. E que Ele possa falar ao seu coração por meio desta leitura agora, que você possa aprender algo que seja relevante para você. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.